bem-vindos ao Papo Iluminado de hoje. Meu nome é Ju Varela, eu sou artista, aquarelista, especializada em desbloqueio criativo através da conexão espiritual da meditação. Então, hoje o nosso Papo Iluminado vai ser para falar dos ciclos e a importância de compreender os ciclos que circundam a nossa vida. Os ciclos que a gente vivencia todos os dias, né? O ciclo do dia e o ciclo da noite, o ciclo das estações do ano, o ciclo da lua, o ciclo menstrual, o ciclo criativo e todos os ciclos que a gente está vivenciando ao mesmo tempo, o tempo todo. Tá, mas o que tem a ver esses ciclos, né? Esses ciclos, eles são quase como que uma lei da natureza. Então, tudo, absolutamente tudo é cíclico e o tempo todo a gente está vivendo essa ciclicidade de alguma maneira. E o que eu tenho a ver com isso? A percepção e a compreensão desses ciclos é algo que empodera a gente, porque a gente compreender em que fase de que ciclo a gente está, faz com que a gente possa fluir nesse ciclo, e fluir nesse ciclo nada mais é do que a gente possa entender o que a gente está vivendo e experienciar aquilo com tranquilidade, porque a gente vive numa sociedade dual que está esse tempo todo, né, em discussão entre o que eu penso e o que eu sinto. Então, quando a gente entende o ciclo natural da vida, a gente consegue andar conforme o que nos é proposto, porque se a gente está por exemplo, no dia e a gente quer dormir o dia inteiro, vai ser uma dificuldade dormir com o sol. Agora, se a gente entende que o certo é dormir pela noite, a gente vai ter uma noite tranquila de sono. Eu utilizei um ciclo bem tosco, que é o dia e da noite, para a gente ter essa compreensão. Mas essa mesma informação, ela serve para todos os outros ciclos. Então, por exemplo, se a gente está vivendo uma lua nova, a lua nova, ela traz, né, como característica essa falta de luz. Essa falta de luz faz a gente se conectar com uma falta de energia, porque o nosso corpo, ele é 70% água. E a água, ela é movida pela lua. Então, as marés, os ciclos da maré, por exemplo, eles são totalmente alterados de acordo com os ciclos da lua. Então, quando a gente entende a nossa conexão com o ciclo lunar, a gente começa a entender que o tamanho da lua, a fase da lua, altera diretamente o nosso estado físico, emocional e mental. Então, entender esses processos e estar em conexão com esses elementos da natureza faz com que a gente consiga começar a compreender aonde a gente está, por que a gente está, a importância de estar, né, onde a gente está, e a gente consegue agir em prol disso, ou seja, dormir durante a noite e estar acordado durante o dia. Porque se a gente pega a noite para ficar acordado, isso vai acarretar em consequências pra gente. A gente vai ficar cansado, a gente vai ficar sem energia no dia seguinte, a gente vai, o nosso ciclo circadiano, que é o ciclo natural do ser humano, ou seja, aquele ciclo que a gente acorda e dorme com o sol, que a gente se alimenta de produtos naturais, etc. Esse ciclo natural do ser humano, ele vai entrando em desarmonia. E no momento que a gente entra em desarmonia, todas as outras coisas, como um efeito dominó, vão entrando em desarmonia. Os relacionamentos, a nossa mente, a nossa alimentação, tudo isso vai entrando em desarmonia, fazendo com que a gente saia de um fluxo natural perfeito. Porque a maré, por exemplo, ela tem um fluxo, assim como a lua, o ciclo da lua, né? Assim como o ciclo do dia e da noite. Então, esses ciclos, eles vão rotando como uma espiral, e a gente vai vivenciando eles cada vez de uma maneira, eles não são iguais, porém eles têm algumas características em comum, ou seja, tem muitas coisas desse ciclo que fazem com que a gente vivencie eles de uma maneira que a gente não fique nessa discussão mental e emocional. Ou seja, eu sinto que eu quero dormir à noite, eu durmo, porque eu entendo que ali é o momento propício para eu dormir. Agora, se eu não sinto essa vontade, e eu sinto essa vontade e eu digo, não, preciso trabalhar durante toda a noite, eu vou começar a entrar em conflito com o meu sentir e com o meu pensar, sair desse ciclo e entrar nesse efeito dominó. Tá, então hoje, pra gente falar sobre esses
ciclos e a gente focar na questão da criatividade, que a criatividade, ela nada mais é do que uma energia vital. A energia vital, ela é essa energia de vida, energia que dá força criativa, a energia de criar, de gerar um novo filho, de gerar um novo projeto. A energia sexual, a energia de criatividade, de fazer uma união daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto e trazer aquilo para o mundo material, seja uma arte, seja um projeto, seja, enfim, um filho, o que quer que seja. A gente sempre tem esse processo. Então, existe também o ciclo gestacional, né, que a gente vai lá, coloca o óvulo com o espermatozoide, aquilo vai se desenvolvendo até o feto começar a ser gerado, até o momento que ele vai efetivamente nascer. Então, quando a gente entende que tudo na vida tá baseado nesse lugar cíclico, de que as coisas começam, vão indo em direção ao seu ápice e elas caem para poder desapegar daquilo que já passou, para a gente poder começar e recomeçar de novo numa nova oitava, ou seja, numa nova espiralada. A gente vai evoluindo um degrau por vez. Então, tudo na vida é cíclico. E quando a gente está falando de criatividade, a gente também está falando dessa energia cíclica, ou seja, a gente começa a partir de uma única ideia que a gente pode considerar e comparar, por exemplo, com uma semente, que quando a gente pega essa semente ela contém todas as informações para se gerar uma árvore, um fruto, uma planta, não importa. Cada semente possui códigos ali dentro que vão ser capazes de gerar um fruto, né, a partir dessa semente. Então, a gente pega essa semente, que pode ser uma ideia, e a gente planta ela. Então, a gente pega esse projeto, essa ideia, essa inspiração que a gente recebeu, e a gente coloca ela na terra. No momento que a gente coloca essa semente na terra, a gente precisa cuidar dessa semente, a gente precisa regar essa semente, a gente precisa fazer e dar as condições necessárias para que essa semente possa se desenvolver. Então, a gente molha, a gente cuida, a gente observa ela, a gente doa amor, né? A gente põe cuidado ali naquela sementinha para que ela possa crescer. E aí ela vai começar a germinar. E aí ela começa esse processo de expandir, de quebrar essa casca, para que esses códigos que vão gerar esse fruto comecem a se desenvolver lentamente. Então, essas raízes começam a sair pelas sementes e elas começam a se expandir pelo solo, pela terra, e vão crescendo, se aprimorando a partir daqueles códigos iniciais e a partir de um cuidado e de um entorno saudável para que ela possa se desenvolver. E aí, a partir de então, ela vai tendo o seu lento processo natural para que ela possa chegar ao ponto e ao ápice de chegar no seu fruto, né? Então, até ela começar a desenvolver o caule, as folhas, a flor e, por último, vir o fruto, existe todo um processo de cuidado e de paciência, mas principalmente de compreensão desse ciclo, porque é inviável a gente pegar uma semente, colocar ela na terra e nesse momento a gente dizer, ué, cadê o fruto que eu quero comer? Então, quando a gente observa os ciclos da natureza, e aqui eu dei um exemplo de uma semente, esse ciclo ele se repete em absolutamente todos os outros elementos da natureza, inclusive com o nosso corpo físico, com as nossas emoções, com as nossas questões pessoais, dentro dos nossos relacionamentos, dentro das nossas amizades, dentro da compreensão, né, do autoconhecimento. Então, a gente está vivenciando esses ciclos constantemente e vários deles ao mesmo tempo, e não necessariamente eles estão na mesma ordem. Então, é muito interessante a gente aceitar e compreender esses ciclos. E a maneira mais fácil da gente entender esses ciclos e da gente como se diz, se aprimorar, se colocar para você assim. Aperfeiçoar? Se utilizar desses ciclos, né? Tipo assim, a maneira mais fácil de você se utilizar a favor desses ciclos é você simplesmente entender que esses ciclos existem. Você já percebeu esses ciclos? Não muito. Não muito? Não. Tá bom, quando no final a gente vou perguntar. Mas todos os ciclos, eles têm relações? Tipo, o da lua com o menstrual? Ou... Total. Muita. Vou te mostrar. Mas no mesmo período ou... E, tipo, só de fases mesmo? Tipo assim, o período da... Vamos supor...
da lua vai ser o mesmo do seu ciclo? Ou, tipo, são semelhantes, mas em ambientes opostos? Deu pra entender a minha pergunta? Deu. Tipo assim, é a mesma coisa e não é. Então, por exemplo, você pode menstruar na lua cheia todo mês, ou você pode menstruar na lua nova todo mês, ou você pode variar. Mas o que acontece é como você se sente em cada lua, são energias pilares daquilo, que eu vou mostrar agora. Se você quiser pôr a imagem, eu vou te Fechou. mostrar e você vai entender. A vermelha, né? É. Aí vai fazer você entender. Sua mulher, você tem mulher? Tenho. Então você vai entender ela bem melhor agora. Essa daqui, por exemplo, a gente consegue ver, né? Tem a lua nova, tem a lua crescente, a lua cheia, a lua minguante. E embaixo a gente tem as partes correlacionais, né? Então, além da fase da semente até chegar ao fruto, a gente tem uma outra fase que ela é muito compreendida, que é a fase outono, inverno, primavera, verão. Então, da mesma maneira que a gente consegue enxergar a semente até o fruto, a gente consegue entender as estações do ano, desde do inverno até o verão, quais são os processos para a gente chegar lá. A gente não acorda um dia no verão e no dia seguinte está no inverno, né? A gente tem uma mudança gradiente, uma mudança gradual, que nem do dia para noite. Então, os ciclos eles se repetem na maneira que eles são executados, essa maneira gradiente de um para o outro. Então, isso se repete na maré. A maré não tá cheia e do nada tá baixa. O sol não tá escuro e do nada fica claro. Um bebê não é germinado e nasce no dia seguinte. Então, existe todo um processo. Quando a gente entende esse processo que acontece para que uma coisa nasça, ocorra, se transforme, a gente consegue entender os nossos próprios processos. Porque se a gente tá hoje triste, eu quero estar feliz, existe um processo que deve ser vivenciado para a gente conseguir chegar nessa alegria. Se a gente tem um projeto que a gente quer executar, existe um processo para chegar nesse lugar de colher os frutos do processo. Então, essa é a similaridade entre todos eles. O processo que a gente tem do comecinho até chegar no resultado final, né? Que eu acho que a sociedade que a gente está hoje, a gente está sempre buscando ser milionário, ter sucesso, o já tá tudo resolvido, e a gente foge desse lugar que é o processo. E a natureza, por isso que a gente tá tão adoecido, porque a gente vê no Instagram tudo pronto, todo mundo com sucesso, todo mundo feliz, e a gente não vê o backstage e o trabalho que dá, né? Pra chegar nesse lugar frutífero. Ou a gente também nem repara que chegou lá. Tipo, a gente tá tão eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar. Isso aconteceu comigo esse ano, porque eu lembro que ano passado eu conversava com a minha mulher, tipo, eu queria muito fazer isso, isso e isso ano que vem. Só que eu fiquei tão pilhado em fazer tanta coisa que quando aconteceu, eu não percebi. E aí eu olhei pra trás e falei, caralho, eu queria ter feito isso e deu certo e eu nem reparei que deu certo. Eu nem me agradeci, né? Eu nem fiquei feliz, eu nem desfrutei daquilo, né? Eu só fui conquistar outra coisa e mais outra coisa. Você já tava na cabeça que você precisava de mais, né? Exato. Exato, é total. Então, é isso, é a gente voltar para esse lugar presente de observação, de estar em contato com o agora, porque a gente tá sempre com a cabeça longe, então isso desconecta a gente de quem a gente é e do momento presente, né? Então, é muito sobre isso, entender os ciclos naturais. E a gente que mora na cidade também tem essa dificuldade, porque a gente tá aqui encerrado num estúdio, a gente não tá em contato com o sol, não tem contato com o vento, não tem contato com a lua. Aqui, né, com um monte de prédio, a gente não vê a lua, então você nem sabe se é lua nova, se é lua cheia, se é lua crescente. Então isso vai distanciando a gente do nosso ciclo natural e levando a gente para viver esse lugar muito mental, e aí a gente fica nessa eterna frustração, porque a gente não tá vivendo o que de fato a gente tá fazendo e o porquê que a gente tá vivendo. Porque se eu quero ter um determinado sucesso em alguma área da minha vida, eu preciso passar por esses processos. E esses processos, eles podem ser prazerosos e eles podem ser desfrutados quando você entende eles. Agora, se você tá sempre querendo chegar lá no objetivo final e você não vive esse processo, você tá sempre frustrado, sempre infeliz, porque esse objetivo final, ele não vai chegar desse jeito, né? Então, e quando você chegar, você já vai estar querendo outra coisa, porque seu foco tá lá. Então, essa é a graça, assim, de entender o ciclo, né? Então, essa imagem aqui a gente consegue ver. Por quê? Porque na mesma maneira que a gente falou das sementes, a gente consegue ver nas estações do ano. Então, o inverno, como que ele é caracterizado, né? Eu vou começar pelo
pelo outono, que a gente sempre começa pelo outono, que é o último. O outono, né, nas comunidades indígenas, xamânicas, na cultura, eles trabalham muito com essa compreensão das 4 estações do ano, e eles levam essa roda, que chama roda xamânica, para entender, né, todos os ciclos humanos também. Então, o outono, o que acontece com as árvores e com as folhas? As folhas caem no quintal, não é? Então, elas caem e vão embora. O que isso simboliza, né? Simboliza você desapegar, se soltar, você falar, tá, acabou de acabar meu ano, que nem a gente agora tá em dezembro, né? Acabou de acabar meu ano. O que eu quero? A gente reflete, né? O que eu quero levar pro ano que vem? O que eu quero deixar? Ah, eu quero levar meus sonhos, quero levar as coisas que eu quero ainda conquistar, mas puxa, esse ano achei que eu fui muito mesquinha, achei que eu sofri mais do que eu deveria, achei que as coisas sempre dão certo e eu fiquei lá no sofrimento, discuti com pessoas que não precisava ter discutido. Então, essas partes de mim eu quero deixar. Então, simbolizadas pelas folhas que eu vou deixar o vento levar, vou soltar essa parte de mim que eu já entendi que não vai me acrescentar, e eu vou para um novo lugar, que é o inverno. E aí, o inverno, a gente já não tem folha nenhuma, não tem nada nessa árvore. Então, é o momento que você vai recriar aquela vida, né? A energia criativa aí de novo. O que eu vou pôr nessa árvore agora? Que nem árvore de Natal. Esse ano como vai ser? Ah, esse ano vai ser diferente. Em vez de laço eu vou pôr urso, em vez de luzinha vai ser luz amarela, em vez de estrela eu vou pôr um sapo dançante. Não importa, eu vou criar. Eu vou estar ali naquela fase de ver o que eu não quero mais e do que eu quero. Eu vou plantar, né? Essa semente nova. E aí, eu vou cuidar dessa semente, eu vou virar e falar assim, tá, agora eu preciso molhar isso, eu preciso ir atrás, eu preciso fazer um curso de canto pra melhorar, eu preciso fazer yoga pra cuidar mais do meu corpo, e aí eu vou buscar esses recursos e vou começar a executar. E aí eu vou começar a florescer, eu vou começar a ver os resultados, colher os resultados da yoga, de não mais discutir, de meditar mais, de me cuidar mais, e eu vou começar a florescer. Para então eu chegar na fase do verão, que é a lua cheia, a alta expansão, de eu estar brilhando, hoje a gente tá numa lua cheia, né? De a gente tá assim, com um ápice de energia. Eu não sei se tá se sentindo energizado, cansado. Não, eu já tô numa vibe mais Tá numa vibe mais alegre? E você? Eu também eu tô feliz hoje. Mas também a lua cheia, né? Como tudo é dual, ela pode te trazer esse ânimo extremo ou ela pode te trazer muitas sombras, porque tá cheia, tá luz, e a gente vive numa realidade dual. Então a gente pode estar tão, super pra fora, super expansivo, cheio de energia, muito trabalho, ou a gente pode estar, meu Deus, olha quanta coisa eu tô fazendo errado na minha vida. Isso. E tá, né, ou irritado, estressado, porque você tá vendo todas essas sombras também. Então a gente sempre tem essa dualidade que é sempre legal lembrar, né? Então aí a gente tá no verão, que tá esse auge da expansão. Aí passou essa expansão, a gente vai pra onde de novo? Pra lua minguante, que a gente vai fazer o mesmo processo de novo. Então o mesmo processo que ocorre com a lua, né, que é de você minguar, deixar pra trás, isso ocorre todo mês, todo ciclo. Cada 28 dias a gente tá vivenciando isso. Então esse mês, agora que a gente tá na lua cheia, vai acabar a lua cheia acho que daqui a 4 dias, 3, 4 dias, e aí a gente já vai entrar no outono de novo, e aí, na minguante, desculpa, e aí a gente vai entrar nesse ciclo de novo. E aí a gente vai entender que na lua minguante a gente tá nesse processo de desapego, na lua nova nesse processo de o que eu vou fazer mês que vem, como que vai ser de novo, crescente, cuidar disso, e a lua cheia, viver isso de fato, né? O problema é quando você não sabe como plantar isso. Eu falo, por exemplo, de mim, assim, você falou coisas da nossa personalidade que a gente não quer levar, tipo, ficar discutindo, esse tipo de coisa. Que eu sou muito impulsivo. Eu sou uma pessoa que tomo muita decisão que, tipo, vamos, tá bom. Aí quando veio eu já fiz, eu falo, ai, por que eu fiz? Só que eu não sei trabalhar isso. Eu não sei por onde começar essa parada. Então eu não sei como finalizar o meu ciclo. De renovar isso. Porque às vezes acaba o ciclo e eu ainda tô nessa parte de mim ainda, sabe? Porque eu não sei trabalhar isso. Não sei por onde eu começo. Tá. Mas assim, eu não gosto muito de interferir, né, na vida dos outros, né? Você tá perguntando. O que eu penso é que toda vez que você já percebeu algo, você já tem consciência, você já tá quase, sabe, que nem um degrauzinho acima, de tipo, eu já tenho noção de que eu sou impulsiva, eu já tenho noção de que isso me gera A, B e C, situações que eu não tô gostando, e eu já tenho compreensão de que eu quero deixar isso. Mas como tudo é muito gradual, provavelmente esse seu processo de cura, né, e eu falo de uma pessoa muito impulsiva também, sempre fui,
Tipo, eu lembro que eu ia viajar e eu chegava no lugar, meu namorado ligava, vamos pra, sei lá, pra praia? Eu, vamos. Chegava lá e falava assim, gente, a gente veio pro meio do nada, eu não tenho nenhum lugar pra dormir. Tipo, o que que eu tô fazendo aqui? Mano, Tipo, muito eu não legal. perguntei se tinha lugar pra eu dormir, eu não perguntei quem ia, eu não perguntei pra Não onde que eu tava questionou indo. nada. Nada. Eu chegava lá e falava, nossa, velho, onde eu me enfiei? E aí eu comecei a ver isso, e aí o que eu acho é você observar isso e na próxima vez que alguém te perguntar, você lembrar, putz, fui impulsivo da última vez. Aí o que eu fazia, pra onde a gente tá indo, com quem que a gente tá indo, porque aí eu percebi, né, que eu não tinha perguntado nada, aí eu comecei a perguntar. Aí chegava lá, lembrava que, putz, essa coisa eu não perguntei, essa eu não perguntei, essa outra eu também não me questionei. Aí na outra vez, tal. Então eu acho que é um pouco esse processo de espiral. Então você já percebe, da próxima vez você já vai ter um estalinho ali que vai te falar, putz, não, tão impulsivo não, médio impulsivo, um pouquinho menos impulsivo. E aí a gente vai espiralando gradualmente, porque é isso, você não vai sair de uma pessoa impulsiva para uma pessoa extremamente cautelosa do dia pra noite, né? Mas só de você se entender, compreender e perceber que você tem essa capacidade, porque por isso que também é tão empoderador se apropriar apropriar essa palavra que eu queria falar, se apropriar dos seus ciclos, porque você vai entender. Então, por exemplo, semana passada, eu tava cheio de projeto que eu precisava de muita energia pra criar, de muita força pra criar. E eu tava, tipo assim, sem energia nenhuma, só queria deitar e dormir, descansar. E aí eu fiquei me exigindo, e fui ficando muito estressada, muito estressada. E aí eu me desconectei do meu ciclo. Moro na praia, tô vendo a lua todos os dias e me desconectei do meu ciclo de que eu ia menstruar, me desconectei que era a lua nova e tava super estressada. Aí quando eu fui olhar depois, sei lá, 2 dias depois eu menstruei, aí eu fui olhar, falei, putz, eu tô menstruada, tô na lua nova, ou seja, o mundo tá sem energia e eu tô me exigindo uma coisa que não faz o menor sentido. Resultado, fiquei extremamente estressada. Então você se apropriar desse ciclo é você se utilizar dele. Então tá. Então quando a gente vê aqui, por exemplo, no universo feminino, quando a gente olha, aqui a gente tem, né? Lua nova, ela tá muito relacionada com a lua nova com sangramento, ou seja, a fase que a mulher tá menstruada, que é a fase que a mulher tá mais quietinha, ela tá sangrando, ela tá, entre aspas, né, sofrendo uma dor de liberação, porque toda vez que você libera o sangue, você tá tirando uma parte sua que tá indo embora, né? Então, ela tá nessa fase sem luz, sem energia, ela tá gastando toda a energia para fazer essa liberação. Depois a gente tá na pré-ovulação, que é essa fase que os óvulos começam ali a se movimentar para poder receber, né, em teoria, um bebê. E aí a gente vai para a fase ovulatória, que é a fase que ela tá super expansiva, que é a fase que ela estaria se preparando para de fato receber esse bebê, que é a fase ovulatória. Então a mulher quando ela tá ovulando, ela tá muito bonita. Você pega uma mulher ovulando, ela tá assim estonteante. Sabe aquela mulher que você olha na rua e fala: "Meu Deus, o que que essa mulher tem?" Ela provavelmente tá ovulando. Quando ela tá no pré-sangramento, ela tá de TPM, a famosa TPM, uma tensão. Ela tá deixando ir, ela tá naquela fase de olhar tudo que ela fez de errado no ciclo. Então, se ela fez um ciclo passado muito ruim, ou seja, não fez nada o que devia, comeu mal, não se exercitou, brigou com todo mundo, se estressou, é o momento que ela vai refletir, né? Que nem um fim de ano, mas todo mês ela vai refletir sobre o ciclo passado para decidir no novo ciclo como que ela vai agir. E aí ela vai entrar de novo no sangramento, que é o momento que ela vai observar e decidir como que vai ser o novo ciclo. E ela vai entrar na primavera, que é a fase que a mulher também tá super leve, porque é quase como se ela tivesse deixado o peso do ciclo passado e ela volta super renovada. Ela desinchou, ela saiu dessa fase da TPM e ela tá pronta pro novo, pronta para viver uma nova fase. Entendeu? E pessoas que tomam remédio e não tem o ciclo A certinho? menstruação. É muito complexo, eu acho, assim, na minha visão, né? Eu acho que cada mulher sabe o que faz e as decisões que toma e o porquê de não tomar. Porque, assim, tem mulher que tem endometriose, que tem questões, né, uterinas e tem um porquê de não menstruar. E aí é uma decisão de cada uma. Mas quando a gente fala de ciclo natural, você sai desse ciclo, né, de não menstruar. Você perde essa oportunidade, digamos assim, e você entra num ciclo artificial, um ciclo mais mental. Então tem muita mulher que estuda muito, trabalha muito, não quer lidar com tudo isso e opta mesmo por não menstruar. Mas você perde essa oportunidade, que é uma oportunidade de se conhecer, de estar em contato com o seu corpo, porque é muito empoderador mesmo, assim. A sociedade se afastou muito da energia feminina, que é essa energia de conexão, de intuição, de receber informação espiritual.
e a gente foi se conectando muito com o lado masculino. Então a gente tá numa sociedade muito masculina, que é uma sociedade de guerra, uma sociedade de competição, uma sociedade totalmente patriarcal, machista, enfim. E todas essas questões que vêm dessa energia extrema yang, que é uma energia de tipo assim, aqui não tem lugar pra intuição, pra gente maluca, pra muita emoção, pra muito choro. É tipo assim, engole o choro e vai. Não menstrua e vai trabalhar, porque precisa render igual a um homem. Porque a mulher engravida, a mulher menstrua. E aí, no momento que a gente entra nessa sociedade totalmente patriarcal, a gente perde... Porque assim, todos nós somos compostos de energia feminina e masculina. Então, os homens também têm essa energia feminina e também sofrem com o patriarcado, porque homem não pode chorar, homem precisa ser macho, homem precisa dar conta de tudo, precisa resolver, não pode se expor, não pode contar pros amigos, não pode sentir emoções. Então, esse excesso de energia yang é como que nem aquele símbolozinho da energia yang e yin, né? Se a gente tem só energia yang, aquilo desequilibra, aquilo não faz sentido, aquilo fica desarmônico. Então a gente vive a sociedade com estresse, com depressão, com ansiedade, porque a gente não tá em harmonia com quem a gente tá renegando uma parte importante nossa. Que é uma parte de cuidado, uma parte feminina, uma parte de se entender, de se aceitar, de honrar, descansar, né? Porque na sociedade precisa trabalhar. Então você não descansa, você não relaxa, você não cuida do seu corpo, você não cuida da sua mente, você não se conecta com o belo. Então a gente vai gerando essa doença da sociedade muito grande, né? Então por isso a importância da gente voltar para esse lugar cíclico, intuitivo e feminino, que é o lugar dos nossos ancestrais, dos nossos queridos indígenas que vivem isso muito inconscientemente, é a realidade deles, é muito óbvio pra eles tudo isso. E a gente que veio muito pra sociedade de cidade, né, a gente foi perdendo tudo isso. Sim. E quanto mais a gente foi se afastando do natural, mais a gente foi perdendo o lado humano. Isso. Isso, né? Tipo, quanto mais você se afastando da floresta, quanto mais os prédios foi subindo, quanto mais a poluição escondeu as estrelas, mais a gente foi se afastando de tudo. Exato. E o mais lindo de tudo isso, que é a intuição que todos nós temos, esse contato com essa tranquilidade, esse amor, essa paz, esse lugar fraterno, que no fim das contas toda religião vende, né? Que é o amor incondicional. Ele se encontra na natureza, ele se encontra dentro de nós que somos essa natureza. Então esse lugar da sociedade tirou a gente dessa compreensão de que a gente é natureza, de que a gente é isso. E aí a gente perde esse poder, entendeu? Esse é o lance, porque a gente tá buscando um poder na base da força. Mas existe um poder muito maior, que é o poder de Deus, que é o poder que criou tudo isso. Só que a gente, quando se entende como parte da natureza, a gente entende que a gente também é um pouquinho desse Deus. E que a gente também tem a capacidade de criar muitas coisas. Então, esse é o lance de você se empoderar da energia feminina e da energia natural. Você se entender como a potência de uma pequena semente que se transforma numa árvore centenária. Entende? Então, esse é o grande poder que a gente se distanciou, porque também não é interessante, ele é muito mais poderoso do que um poder de você ir lá trabalhar 10 horas por dia. É um poder mágico que você realmente consegue coisas muito mais fáceis, mais fluidas, mais harmônicas, num lugar de paz. Mas ele também não existiria só na energia feminina, ele precisa dessa complementariedade. Pra ter equilíbrio. Pra ter o equilíbrio. Mas, tipo, nem todo mundo tem esse mindset tão rápido de, tipo, tentar se conhecer, entender dos ciclos. O que fez você... Então, ter esse despertar? O meu despertar, ele veio quando eu li esse livro, que eu acho que tá aí no próxima capa, que chama A Lua Vermelha, da Miranda Gray. Por causa disso, eu trabalhei numa empresa, curiosamente, de lingerie, e uma empresa que as funcionárias eram 100% mulheres, só que todas se tratavam muito mal, todas tentavam puxar o tapete da outra. Se você tinha aqui na impressora, tinha que ir correndo, então era uma coisa muito masculina, assim, de agressividade, cópia, não tinha tempo de criatividade. E aí eu adoeci, eu comecei a entrar em depressão e ansiedade, porque eu falava, gente, por que eu não consigo ser produtivo o mês inteiro? Eu preciso ser produtiva, tipo assim, o meu emprego me exige ser produtivo o mês inteiro. E eu não conseguia. E aí a minha amiga me deu esse livro e falou, lê que você vai entender.
E aí esse livro foi um portal pra mim de falar, caramba, eu não sou uma máquina. Eu sou um ser humano que tem emoções, que tem ciclos, e nunca me falaram isso, nunca tinha entendido isso. Aí eu li esse livro, aí eu me apaixonei, aí eu fui estudar o xamanismo também traz esse ciclo através da natureza, porque esse ciclo ele não é exclusivo para as mulheres, mas a mulher vivencia ele na pele todo mês. Mas a lua, o dia, a maré, a plantação, tudo isso é para todos, né? Então, não é exclusivo da energia feminina, é uma questão natural mesmo. Então, aí foi aí que eu saí desse lugar de me pressionar tanto para ser essa pessoa linear e produtiva o tempo inteiro. E como eu pinto, eu sou artista, eu comecei a entender que na fase de pré-sangramento e sangramento, eu sou muito mais criativa. Então, eu comecei a utilizar minha rotina de uma maneira que encaixasse no meu dia a dia. Até hoje, tem vezes, como eu acabei de falar um mês atrás, eu tava tão preocupada com coisas que precisavam ser resolvidas que eu me desconectei. Então, a gente também não pode se pressionar a ponto de, né, tá 100%. A gente tem que buscar esse objetivo, mas a gente também erra e falha, né? Mas entender isso traz esse empoderamento. Então, toda vez que eu posso, tenho entrega de pintura pra fazer, eu marco na minha agenda que eu vou criar nas semanas que eu tô pré-menstruada ou menstruada. Tenho lançamento pra fazer, lua cheia, enfim, coisas que você vai se pré-organizando pra fazer nas datas que você sabe como você tá mais ou menos se sentindo. Então isso te facilita, você não vai estar naquele esforço absoluto, tipo, preciso pintar, tô com nenhuma criatividade. Aí você vai chegar na fase que você tá mais criativa e aquilo vai te ser mais natural, vai ser mais leve, né? Então você vai encontrando mais conforto na vida mesmo. E aí foi isso. E aí, qual que é a próxima? Ah, tem uma outra imagem, não tem? Qual que eu coloco? Essa? Pode ser. Pode ser. Então, todas as fases, né? É muito interessante ver como a natureza, ela se repete, né? Muito nesse lugar cíclico. Então, tipo assim, se você vê tanto a lua, quanto as estações do ano, quanto as idades de uma mulher, né? Então a gente consegue também comparar com a fase da donzela, que seria a mulher mais jovenzinha, ou seja, a fase infantil, né, dessa mulher. Depois a gente vai para fase, mãe. Então, depois da mulher jovem, ela vai para onde? Ela vai ser mãe. Depois que ela vai ser mãe, ela vai para a fase da feiticeira. Que é a... Gente, tá ao contrário isso, na verdade. Menstruação, bruxa. Tá, então são as quatro variedades da idade da mulher, né? Então, desde ela ser jovem até ela ser donzela. E aí ela... Por que tá com outro nome, gente? É porque eu li o livro em outra língua e tá ao contrário a letra. Donzela, mãe, feiticeira. Feiticeira. E menstruação. Bruxa anciã. É. Tá. Então, a menstruação é quando você tá na fase idosa, como se você estivesse representando uma mulher idosa, ou seja, ela já passou por todas as fases da vida e ela já entendeu que, tipo assim, ela não precisa mais se estressar com a criança que tá pulando ali na cama, que ela não vai acontecer nada com a criança, né? Que é diferente de uma mãe vendo uma criança pular que ela já fica toda nervosa. Ela já aprendeu, ela é anciã, ela já tá entendendo tudo aquilo. Aí tem a fase donzela, que é a fase jovem, a fase que ela tá nessa fase de tipo, uau, o que que eu vou fazer? O que que eu vou plantar? Como, sabe, a jovem empolgada com a vida? E aí depois ela vai pra fase mãe, a fase que ela tá cuidando do bebê, que ela tá ali pronta pra cuidar do bebê, cuidar dela mesma, cuidar da plantinha que vai nascer, a fase do cuidar, né, pra você crescer algo. E aí depois ela vai pra fase da feiticeira, que é a fase da foice, de cortar as coisas que estavam ruins, né, no último ciclo para melhorar. Então, todas essas fases, elas se assemelham de novo às fases da lua, às fases das estações do ano, às fases que a gente vive. Então, a mulher, por mais que ela viva, né, por exemplo, hoje eu tô na fase jovem, eu sou uma mulher jovem, eu não sou mãe, não sou mais criança, né? Então eu continuo nessa fase, antes de ser mãe. Mas mesmo assim, eu vivencio a fase dentro do meu ciclo menstrual, a fase mãe, que eu tô cuidando mais das pessoas ao meu redor, a fase que eu tô
tirando pessoas da minha vida, tirando situações que eu não quero mais viver. E a fase anciã, que é a fase que você observa, você tá tão sem energia que você não tá ali brigando com ninguém, você tá, tipo, observando o que tá acontecendo e decidindo o que você quer, o que você não quer. Então a mulher também tem essa capacidade de viver essas 4 fases dentro de um único ciclo. Então, isso permite com que a gente recupere essas energias passadas e faça reavaliações para a gente fazer um novo ciclo melhor e indo naquela espiral que a gente vai subindo, a escadinha que a gente vai melhorando, né, o tempo todo. Então, é legal ver esse mapa, por quê? Porque a gente consegue ver todas as características dele. Então, por exemplo, quando a gente está falando da menstruação, né, da lua escura, a gente consegue ter alguns animais que se assemelham com essas energias, né? Então, serpente, aranha, sapo, cavalo marinho. Aí, a anciã, ela traz essa informação, esses arquétipos, né? De bruxa, mulher velha, da avó, da vovozinha. É a rainha da morte do nascimento. É um potencial espiritual fortíssimo. Ou seja, é a fase que a mulher tá mais em contato com a sua espiritualidade e mais em contato com essas informações. Porque as mulheres, ancestralmente, elas utilizavam desse poder da intuição para se informar sobre as chuvas, para se informar sobre quando era bom ir para caça, quando era bom fazer as plantações. Então, a intuição da mulher, em um determinado período da história, já foi muito útil. Com a entrada de muitas tecnologias, ferramentas e tudo mais, isso foi se perdendo e a gente está retomando para esse lugar de utilizar da intuição do feminino, que os homens também possuem, né? Quando a gente fala mulher, é muito sobre o feminino, a energia feminina, a energia da emoção, né? Da tranquilidade, da cautela, mais do que uma energia ativa, de força, de fazer, né? Que é a energia que nós todos temos. Então, o potencial espiritual, o potencial criativo, o potencial de pintar. Então, tudo isso é muito mais a flor da pele. De muita sabedoria, de profecia, que era quando se acessavam o que ia acontecer para o mundo, para o futuro, de desemaranhar, ou seja, de ver com clareza tudo o que aconteceu nesse último ciclo para a gente poder criar um novo ciclo muito melhor. Depois que a gente vai para a fase da donzela, os animais, né, de poder, os animais ali que representam é a lebre, o leão, né, o unicórnio, o cão de caça. Eu acho que o leão e o unicórnio, eles representam muito bem essa fase, porque é a fase que você tá pra fora, que você tá expansiva, que você tá, tipo assim, já passou o perrengue, agora eu tô pra frente, eu tô total, eu tô querendo fazer, bem leão mesmo, bem leonina, unicórnio com tudo colorido e glitter saindo pra fora. É bem essa fase, né, que é de fogo, fogo, ar, botão de flor, aquele botãozinho bonitinho que tá saindo e tal. Então, o que a gente tem de energia dentro dessa fase? A gente estaria relacionando a primavera, como a gente falou, e aí a gente tá nessa fase de ascensão, de esperança, inspiração, atividade, alegria, muita energia, porque você tava assim sem energia nenhuma, agora você tá assim no auge da energia. Você tá museando por aí, pura, né? E essa entrada de novos começos. Depois que a gente vai pro verão, a lua cheia, aquela luz total, brilho total de tudo que você já cultivou ali, né? E aí a gente vai pra fase mãe, que é a fase lua cheia. E aí a gente tá como? Nutrindo, cuidando dessa semente para que ela possa brotar. A gente tá fértil, a fase que a gente tá ali, todo mundo quer ter relação com a gente, né? Que nem quando a mulher tá no cio, a cachorra tá no cio, é um pouco essa fase, só que feminina, né? E aí os animais é a pomba, a vaca, o cavalo, a abelha, enfim. E aí depois a gente vai para a fase da feiticeira, que também é a fase dos animais, né? Serpente, coruja, gato, como são animais mais místicos, mais da escuridão, animais mais intuitivos, que é onde a gente começa a acessar essa intuição de ver onde que a gente vai cortar. Então, os elementos, né? Foice, oeste, maçã, o pecado. Então, a observação de tudo isso. E a transformação, né? Primeira palavra ali, transformar, cortar, foice, tirar, limpar, né? Pra gente começar a se retirar da sociedade. Também as mulheres anciãs, ancestrais, elas se retiravam na época da menstruação e dessa fase para entender todo esse processo, se retirar da sociedade. Ah, Júlia, por que às vezes você fala um pouco de um, mas parece que você já tá falando do outro? Porque isso daqui é uma representação mental
de algo que não é mental nem 3D. Como a gente falou, tudo é gradual. Então, eu transito entre essas 4 fases ao longo do meu mês e de uma para outra existe uma transição. Não é que hoje eu tô intuitiva, amanhã eu já tô super alegre. Não, hoje eu tô intuitiva, um momento alegre, um pouco mais intuitiva, um pouco ainda da fase passada, e eu vou oscilando entre essas energias para fazer essa transição. E dentro do meu dia, eu posso estar numa fase mais bruxa, anciã, mas eu posso estar vivendo um pouco da fase mãe também. Então, assim, isso facilita a gente entender, né, o nosso ciclo, mas entender que nada é linear, nada é totalmente encaixado, fechado. A gente vai oscilando e fluindo entre essas fases, mas isso dá um panorama. Sim, a mulher, independente da idade, ela passa por todo esse ciclo. Então, tipo, sei lá, a mulher tem 60 anos de idade, ela vai ter a fase donzela durante o ciclo dela. Ou com 60 anos ela já viveu tudo e agora ela vai ficar só na vibe anciã. Não, a mulher, ela vai viver todas essas fases, mesmo já tendo menstruado, mesmo sendo anciã. Eu não sou anciã ainda, então o que eu sei é através do que eu li. Mas pelo que eu entendo, a mulher, ela vai continuar vivendo essa fase de outras maneiras. Então, por exemplo, ela já vai estar na fase da vida anciã, mas ela vai estar convivendo com o netinho dela. Nessa experiência, ela vai estar vivendo experiências de uma donzela, de reviver, né? Quando você vê sua netinha indo pra balada, né? Então, você vai reviver aquilo de uma outra maneira, de uma maneira mais experiente. Ver a filha sendo mãe, ela vai reviver a maternidade, ou seja, ela vai experienciar energias, né, de outras fases, mas de um outro lugar. Igual a gente hoje, por exemplo, eu vivo a fase da mãe, mas eu não vivo a fase da mãe cuidando de um filho, porque eu não tenho filho. Mas eu vivo cuidando do meu jardim, cuidando dos meus projetos. Então, a energia, ela se repete, mas não necessariamente a experiência. Ah, entendi. Porque Entendeu? tem pessoas que, tipo, sei lá, tem 50, 40 anos e parece que passou tantos ciclos na vida e ainda assim agem quando tinham 20 anos, sabe? Tipo, e pessoas de 20 anos que já estão agindo como pessoas de 40, sabe? Sim. Então, tipo, sei lá, o ciclo dessa pessoa foi mais intenso a ponto dela amadurecer mais rápido. Também tem a questão da vida e a vida bater mais em uns e menos em outros. Tem. Mas por que você explica essas pessoas que, tipo, já chegaram numa certa idade e ainda não tem esse autoconhecimento de si, de se entender e vivem nessa, sabe, tipo, nessa infantilidade. Vive em voltas, né? Que vive dando voltas, assim. Batendo cabeça pra sempre, sabe? Eu acredito muito, assim, nada é uma verdade absoluta, mas pra mim existe muito essa questão de almas velhas, né? Almas... Porque se a gente fala de um lugar reencarnatório, que é uma coisa que eu acredito pessoalmente, a gente tá falando de já carregar muitas experiências passadas, né? Então existem almas muito jovens, então almas que experienciaram poucas coisas a ponto de terem maturidade mesmo. Então eu acho que essa é a grande diferença, porque você vê umas crianças muito maduras, né? E você vê uns idosos assim super imaturos, né, com questões emocionais, com decisões de vida e tal. Então, eu particularmente acredito muito nessa questão de almas idosas e almas novas e pessoas que sofrem. Não acredito que para crescer você precisa sofrer, né? Mas assim, pessoas que curtem se desenvolver, que vibram nisso, né? Por exemplo, gostam de estudar, de se conhecer, de se melhorar. E pessoas que não, estão muito focadas, sei lá, em ganância, dinheiro, só focada nisso, sem um foco, né, de autoconhecimento por trás. Enfim, acho que aí é uma questão de cada um. Mas eu acredito muito nessa questão de reencarnação mesmo, pra isso. Entendi. Entendeu? Então, essa seria o ciclo. Aí agora vem a pergunta que não quer calar, né? Então, por exemplo, eu só posso menstruar na lua escura, ou seja, eu só posso menstruar na lua nova? Não, claro que não. Mas você vai entender que a menstruação na lua nova vai potencializar tudo isso. Então, você vai estar vivendo num ciclo natural geral de luas, né? Que todo mundo vai estar vivendo com menos luz, menos energia. E você tá menstruada, aquilo vai virar vezes 2. Agora, se você tá vivendo a sua menstruação na lua crescente, você vai estar vivendo um externo na lua crescente e um interno mais minguante. Você tá menstruando na lua cheia, você vai viver uma menstruação menos interiorizada, talvez. Você vai viver uma menstruação um pouco mais pra fora, você vai menos pra dentro, ou você vai ver mais sombras dentro de você, mas vai estar potencializando aquilo. Então, não existe uma regra, isso é muito importante. Isso é como se fosse
um auxiliar, algo que te trouxesse clareza dos ciclos, mas não uma obrigatoriedade de ser. Então, cada mulher é uma e cada pessoa é uma. Então, é um conselho que eu dou, a gente focou muito no ciclo menstrual, porque é um ciclo muito criativo e é um tema que me ajudou pessoalmente muito, mas para os homens que estejam assistindo, para você também que está vendo, esses ciclos da natureza, eles envolvem todos nós. Isso também pode te ajudar a conviver com a sua mulher também, a entender as fases dela, entender que ela não é cíclica, quer dizer, que ela não é linear. A energia masculina, ela é muito mais linearizada, muito mais equilibrada no sentido de ser linear. A da mulher, ela é cíclica. Então, por isso também a gente tem muitos conflitos nesse sentido da gente não entender a linearidade masculina e dos homens não entenderem a ciclicidade feminina. Mas o homem, ele também é cíclico de outros modos. Então, ele consegue se entender através dos ciclos da lua, através dos ciclos das estações do ano, através dos ciclos do dia e da noite. Então, a gente tá no verão, a gente tá com mais luz no sol. Então, a gente tá vivendo esse lugar de maior expansão. A gente tá no inverno, os nossos dias são mais curtos. Então, a gente tá nesse lugar de observar o que a gente vai criar pro nosso próximo ano. Então, isso ajuda a gente a entrar nesse fluxo. Porque se eu tô no inverno aqui no Brasil querendo brilhar, pô, por que meu sucesso não tá aqui? Você tá descoerente com o seu momento e o momento global ali daquele hemisfério que tá vivendo o inverno. Então, isso te facilita a aceitar, tá, então tô no inverno, tá, então o que eu preciso fazer, como que eu vou me conectar comigo, o que eu tô querendo deixar pra trás, o que eu tô querendo plantar, quais vão ser, traçar metas e planos e objetivos, o que eu quero fazer e se conhecer. Então, uma coisa que existe nesse livro que traz é a mandala lunar e que todo mundo pode fazer, tanto homens quanto mulheres, que é relacionar suas emoções e sua energia do dia com a lua. Então, e com a estação do ano. Então, você vai criando isso, é uma mandala. Eu acho que eu não trouxe uma foto com todos os dias do mês. E você vai anotando ali informações para você se conhecer. Então, ó, na lua cheia, essa lua cheia específica, me senti com muita energia, com muita força, muito potencial. Nessa lua que é minguante, nossa, eu tô me sentindo muito triste, com vontade de colocar tudo pra fora e tal, tal, tal. E aí você vai, a partir de 2, 3, 4 meses que você faz isso, né? O ideal seria 1 ano pra você ter as 4 estações do ano, né? E tal. Você vai entendendo quem você é. E aí você vai se percebendo. Porque se a gente vai vivendo no dia a dia e não para pra realmente observar tudo isso, vai ficando meio, tipo, pra trás. Você se desconecta de você de novo. Então, é muito legal a gente ir fazendo esse processo de se observar. E aí, vamos ver a próxima imagem, que eu já nem lembro qual é. Tem essa ou essa. Essa. Na verdade, é tudo que eu falei já. É bem tudo que eu falei. Mas então, o processo dessas fases da lua e tudo mais é o processo também criativo, que é o processo de acessar a nossa intuição. Mas saber o momento certo de acessar essa intuição, né? Saber que a gente não é criativo o tempo todo é muito importante. Porque a gente se exige, principalmente quem é artista, você é artista também, você se exige ser criativo o tempo todo? Olha, sim, o tempo todo. E até te fazer uma pergunta, já que você jogou, eu ia te fazer uma pergunta, porque tem uns períodos que você fala que você tá mais criativa. Eu acredito que eu consigo criar mais em momentos que eu tô mais prestes a explodir, sabe? De, tipo, quando tá tudo dando errado, eu tô uma pilha de nervo, tá tudo, tipo, um caos. Eu acho que eu me encontro nesse caos e através disso eu consigo criar. Então, quando minha vida tá muito paz, é o pior momento, que eu não consigo criar nada, não sai nada. Tipo, eu só consigo criar no caos. Você se vê... Como você vê criando, assim? Não sei nem se isso é um tema, mas como artista eu quero saber. Então, eu acho que cada um tem seu ciclo, né? E eu acho legal você perceber isso no sentido de que você já sabe quando que você consegue criar. Mas eu gosto muito de criar quando eu tô menstruada, quando tá a lua nova e quando eu tô com alguma emoção muito forte, muito latente, assim. Então, eu uso muito a criatividade como uma válvula de escape mesmo. Então, o curso que eu criei agora, eu até vou falar um pouco mais sobre esse curso, mas o curso e o método que eu criei eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva, que nem estava falando, muito explosiva. Passei por essa questão também que eu comentei de ansiedade e depressão.
E eu sempre coloquei muitos bofs pra fora, brigava, explodia, falava tudo que eu pensava. E isso gerava muito conflito comigo, interno, conflito com as pessoas. E aí eu comecei a ver que aquilo virava uma bola de neve e não tinha resolução. E aí eu já pintava aquarela, pinto aquarela há muito tempo, e eu usava de hobby. Só que aí eu comecei a entender que quando eu tava pintando aquarela, a aquarela, ela me levava para um estado de muita paz, de muita tranquilidade. E em paralelo a isso, eu fui buscar autoconhecimento e meditação, e eu comecei a entrar em estados de muita paz também. E eu falei, ué, esses dois lugares são iguais, só que um eu tô pintando e o outro eu tô só de olho fechado. E aí, às vezes, eu ia criar nesse lugar, né, de tipo, pô, quero criar mesmo estando em paz, e eu não conseguia, porque aí a minha mente ficava muito tipo, tá feio, tá ruim, não tá legal e tal. E aí eu comecei, mas por que que isso acontece? Que às vezes eu consigo criar algo, sabe? Que você entra naquele fluxo criativo, né? Que é o fluxo criativo é a harmonia entre o que eu penso e o que eu sinto. Então, é também o fluxo cíclico que a gente tava falando ontem, de eu ver que o universo tá me trazendo essa lua cheia de pôr as coisas pra fora e eu tô querendo reprimir. Então, entrar nesse fluxo é você se unir com a natureza, né? Unir a mente e a emoção. E aí eu comecei a meditar antes de criar algo. E entender o meu ciclo criativo com aceitação. Então, se eu não tô com vontade de criar hoje, eu não vou me obrigar a criar, entende? Tipo assim, não tô com vontade. E tá tudo bem. Então, às vezes, nesse ciclo que a gente fala das luas, eu tô na lua nova, que é muito criativa. Às vezes eu tô na lua crescente, que é pondo esse projeto. Quer dizer, na lua nova eu tô criando essa ideia, depois na crescente eu tô executando essa ideia, na lua cheia eu tô vivendo essa ideia, mas às vezes eu posso estar na lua minguante, que é deixando pra trás, deixando ir, tentando entender o que eu quero criar, entender qual que vai ser meu novo projeto, entender como que eu posso melhorar. Então, às vezes eu preciso estar buscando referência, você faz stand-up, não é? Uhum. Então, às vezes você precisa estar indo em show, relaxar. Às vezes você precisa estar assistindo outros filmes e outras referências que vão te ajudar na hora de criar. Às vezes você precisa só estar com seus amigos e às vezes ali vai surgir uma piada, uma brincadeira que vai te ajudar. Então, a nossa mente, ela é muito limitada de achar que a nossa criatividade, o nosso processo criativo tá só na hora que você senta para escrever. A gente tem toda essa complexidade do processo antes de sentar para escrever. Então, você precisa ter a noção, né, para você criar um texto, o que é stand-up, como que faz um texto, referência de pessoas boas, de como que se escreve. Enfim, você precisa ter um background muito grande para você sentar e escrever e criar, Sim. né? Você não é qualquer um que senta e faz experiência de palco, enfim. Então, entendendo esse processo de que tudo que você vive, além do que você escreve e vai pro palco, tá te fomentando para o momento que você for parar para escrever, que talvez seja um momento de explosão de emoção, né? Sim. Então, você tá ali semeando, plantando, colhendo, pegando referência e tal, chega na fase da lua cheia, você fala, mano, eu preciso pôr isso para fora. Aí você cria. Mas aí você vai criar aquilo, aí você vai expor aquilo pro mundo, aí você fala, putz, essa piada não deu certo, essa eu preciso trocar uma letra, essa eu preciso mudar o timing, não sei o quê, e você vai reformular o seu texto, não é assim? Sim, é porque, tipo, todos os meus, pelo menos os textos que eu mais gosto, eles vieram em um momento que, tipo, tava tudo dando errado e eu tava indo num caos, assim, tipo, o texto da minha filha mesmo, quando eu descobri que ia ser pai, foi, tipo, um dos momentos que eu mais fiquei, tipo, nossa, velho, tipo, agora ferrou tudo, e aí quando eu comecei a botar isso no papel, além de me acalmar, de eu entender que, tipo, não é o fim do mundo, tá ligado? Tá tudo muito bem. E me deu mais paz e, a partir disso, meus textos, tipo, começaram a ter uma certa maturidade maior. Eu era um cara que falava de, sei lá, a porta. E aí hoje eu falo, tipo, das responsabilidades da vida, o quanto eu quero me conhecer, o quanto ser pai faz eu me sentir pressionado. E isso me ajudou a meio que exorcizar um pouco. Então também é meio que o que eu tava sentindo, sabe? Às vezes eu tô sentindo muito feliz. Aí eu falo, ninguém quer ver minha felicidade, tá ligado? Aí quando eu tô muito triste, eu falo, mano, isso aqui é bom pra criar. Isso aqui as pessoas vão ver. Também acho que é um pouco disso, sabe? Eu acho que não tem... Quando a gente fala de criatividade, não tem certo e não tem errado, né? Sim, assim, eu acho que cada um. E a graça é justo essa. Porque quando a gente fala de criatividade, se você puser regra e limite, aí, né, não faz o menor sentido. Perde a graça total. Pelo amor de Deus. É justo o contrário que a gente tá buscando.
Mas o que eu percebo que esse lugar que a gente entra no fluxo criativo, ele é um lugar de união, de ter a técnica, né? Ou seja, saber escrever, saber o que você tá fazendo ali, ou seja, no meu caso, saber as técnicas de aquarela. O estudo, né? O estudo, ele é muito importante, que, de novo, a gente fala de uma energia masculina que vai se unir com a energia intuitiva, né? Essa união. E a emoção, a gente tem a mente, a emoção e a gente tem a intuição como um triângulo. O triângulo, ele é o formato da criação. Então, a gente só consegue criar algo com 2 elementos. Você não cria algo daqui, né? Tipo, dessa caneta virar uma outra caneta. Não, você precisa de um óvulo e um espermatozoide para criar uma nova criança, uma ideia, uma inspiração, um pensamento e uma ação, enfim. Tudo isso precisa existir para se criar algo. E nessa criação, para você acessar a sua intuição, existem maneiras de você fazer isso. Então, assim, você entendendo o seu ciclo, entendendo as necessidades para que esse momento de culminação, de criar, exista, você pode se utilizar dele para criar, mesmo quando você estiver feliz. Então, você entende um processo. Então, o meu curso que ele ensina, além das técnicas da aquarela, de você aprender tecnicamente para poder executar, porque sem a técnica você não executa, mas sem a parte de compreensão, de intuição e de como acessar esse estado de fluxo, você também cria de maneira bloqueada, de tipo, tá ruim, não sei fazer, putz, tá um lixo, nossa, vou rasgar esse papel. E muitas autocríticas que a gente vai trazendo. Então, quando você cria e você aprende a meditar e acessar esse estado alterado de consciência, você une a sua teoria, o que você sabe da sua mente, com a sua emoção. Então, você se utiliza da sua emoção exacerbada ou não como gasolina para a criação da sua arte. Então, você pega aquela emoção e transforma ela em arte. E a gente consegue fazer isso quando a gente está em meditação. Por quê? Porque a gente está num lugar alterado de consciência. E quando a gente está nesse lugar alterado de consciência, a gente consegue observar o que é essa mente que critica tanto, o que é essa emoção que eu tô sentindo, e agir agir em prol da sua consciência. Ou seja, você entende que você não é sua mente, ou seja, essa parte sua que tá falando que tá horroroso não é real. Você entende que essa sua emoção exacerbada que tá muito forte, ela também não é real, no sentido de você não precisa se identificar tanto com ela, e você consegue transformar tanto essas crenças quanto essas emoções em uma nova criação. Então você coloca no papel o quanto a paternidade te deixa pressionado, etc. E na hora que você põe tudo aquilo no papel, você fala, aliviei, né? Tipo, expressei, pus pra fora. E essa é a graça da arte pra mim. Então, por isso que eu acho que a arte, ela é o futuro. Porque ela é um lugar de você receber essa emoção, transformar ela em algo útil pra você e pra outras pessoas e entregá-la pro mundo. Porque na hora que você fala da pressão da paternidade, eu tenho certeza que não é só você que sente. Mas na hora que você traz ela em palavras e elabora essa dor e faz um riso daquilo, você consegue entregar a sua cura, que é a cura nada mais é do que a compreensão de que talvez não precisa ser tanta pressão de você com você mesmo. Talvez a sua filha não esteja querendo o que você acha que ela quer e você tá se pressionando pra ter que dar pra ela. E às vezes ela só quer um beijo e um abraço, né? Vamos supor. Sim. Na hora que você tem essa compreensão e você leva pra um palco pra 100 pessoas, você consegue entregar essa compreensão pra essas pessoas e aí você consegue transformar a vida delas também, né? Então, pra mim, essa é a beleza da arte. É a autocura, o autoconhecimento, porque você acessa as suas dores. Sim. Né? A arte é o estudo de si mesmo. Uhum. Quanto mais você sabe de você, melhor artista você fica. Exato. E você que é artista também, eu sempre caio nessa. Em que ponto a gente só tá sendo muito exigente com a gente mesmo e que ponto a gente só, tipo, tá bom, essa autocrítica de achar isso aqui ruim faz sentido. Tipo, porque eu sou muito 880. Ou eu, tipo... Eu não sei olhar isso e falar, tipo, putz, tá ruim, eu vou melhorar porque realmente tá ruim, eu preciso melhorar. Eu só fico, tipo, putz, isso aqui é uma bosta, eu sou o pior comediante do mundo. Tipo, é 880. Então, em que momento que a gente, tipo, tá só sendo autoconstrutivo, de, tipo, querer melhorar, e em que momento a gente só tá sendo exagerado de, tipo, nem era pra tanto, tá ligado? Eu acho que quando a gente... Eu acho que nada é em vão, assim, tipo, eu acho que os momentos que eu me criticava muito, que eu tinha muita raiva de não conseguir, porque a minha maior raiva era de querer produzir algo que eu não me sentia capaz. Então, nesse caso, eu tinha falta de técnica pra fazer o negócio acontecer. E aí, hoje eu consigo ver que eu não tinha as ferramentas pra pintar o que eu queria pintar, então aquilo me frustrava muito.
Aí, com todo esse processo, eu fui buscar as ferramentas. Eu falei, não, então se eu quero isso, eu preciso estudar, eu preciso sentar a bunda e ler, e fazer aula, e enfim, e aprender a desenhar primeiro, porque eu sabia pintar, mas eu não sabia desenhar. Então eu falava, eu preciso fazer um curso de desenho. Aí fui fazer um curso de desenho, e aí aquilo foi me dando ferramentas pra criar melhor. Então eu acho que quando a gente se xinga, se critica, é legal? Claro que não, ninguém quer ficar se mutilando. Mas ao mesmo tempo, é um processo às vezes necessário, que eu passei pelo menos, mas que foi o que me motivou a ir lá estudar, a ir aprender as técnicas de desenho, e aí ir buscando essa base e entender que sem a base também não tinha parte intuitiva, né? Então no meu caso foi esse. Mas aí eu acho que essa é a parte do autoconhecimento também, de tipo, tô me criticando muito. Isso, o que isso me motiva, né? Isso me leva a querer estudar mais ou isso me desmotiva total e eu preciso buscar outra ferramenta? E meditar, cara. Tipo assim, pra mim a única ferramenta do artista necessário é a meditação, assim. De você se entender. Porque cada um é um, né? Legal. Vou começar a meditar um pouco. Uhum. Vou ir atrás. Não tenho nenhuma referência de meditação, nunca pesquisei nada. Eu vou ir atrás. Então vão no meu canal aí. Aí, ó, já. Ó, o gancho, olha o gancho. Não foi combinado, mas foi perfeito. E, enfim, nesse curso que eu tô fazendo de aquarela e desbloqueio criativo, ele traz essas duas ferramentas, tanto para quem quer aprender aquarela, então tem todas as técnicas, desde a técnica mais básica da aquarela, até as técnicas mais avançadas, para você realmente aprender a técnica da aquarela, e tem as técnicas da meditação, então das respirações, para você acessar esse estado alterado de consciência até você chegar nesse estado que te permite acessar esse fluxo criativo. Então, o meu curso ele é baseado nisso, ele é para todo mundo que quer aprender aquarela, aprender a meditar, acessar essa intuição e compreender todos esses ciclos. E a gente só entende, só compreende tudo isso quando a gente realmente silencia, acessa as nossas emoções e consegue transformá-las no papel, porque a gente tem esse poder, então a gente não tem por que ter medo das nossas emoções e dos nossos pensamentos, quando a gente realmente sabe utilizar da nossa ferramenta mor, que é o nosso corpo, para transformar isso em arte, em beleza, em cura e dar cada dia mais um passinho nesse degrau da vida, que é algo que a gente quer, né? Evoluir. E é isso. É isso? Acho que é isso, deu uma hora. Então tá bom, gente. Então vão lá no meu canal, vão lá no meu Instagram, @juvarela com 2 L's. Podem deixar lá perguntas, dúvidas, ideias de temas pra gente trazer por aqui também. Comenta aqui o que você achou. Tô começando, então dá aquela moral, aquela força. E valeu demais, Eudes, aí pela Eu que agradeço. troca. E é nóis. Um beijo, até a próxima. Tchau.